Agora vamos falar só sobre a terapia de reperfusão, que é fundamental no infarto com supra de ST. Terapia de reperfusão precoce é importante porque tempo é músculo, quanto mais tempo eu perco, mais músculo vai necrosar, vai infartar, e a angioplastia transluminal coronariana, ou seja, o cateterismo, é melhor que a trombólise nesse tratamento. Então, quais são os princípios aí? Quais são as indicações para fazer reperfusão precoce? Supra de ST e o início dos sintomas a menos de 12 horas. E aí eu vou ver se eu tenho capacidade de fazer angioplastia num tempo de até 90 minutos, se for um hospital que tem hemodinâmica, ou de até 120 minutos se eu tiver que transferir para um outro centro. Até 2 horas. Se a resposta for sim, eu vou fazer angioplastia. Se a resposta é não, esses tempos são maiores, eu vou fazer a trombólise, o trombolítico, se não tiver contraindicação ao trombolítico. Então, a reperfusão precoce, eu não vou usar se tiver início acima de 12 horas da dor, né? É um infarto evoluído. Então, trombolítico não. E angioplastia aqui eu só vou fazer em quadros de exceção. Se o paciente tem um choque, arritmias ou dor refratária. Então, o objetivo é fazer o tratamento nas primeiras 12 horas. Trombólise, então, é somente para o supra, com início a menos de 12 horas. É importante esse conceito. Várias vezes nas questões eles colocam infarto sem supra e colocam como opção trombolítico. Infarto sem supra não vai trombolítico. Só vai trombolítico para o infarto com supra, para abrir a artéria. Os trombolíticos, o ideal é usar fibrina específico. A gente tem a tenecteplase e a gente tem a alteplase. Elas são melhores que a streptokinase, porque são fibrinas específicas, a streptokinase não é. E o tempo porta-agulha, ou seja, você identificou o infarto até você puncionar e dar o fibrino específico, o ideal é até 30 minutos. Nas últimas diretrizes europeias, eles falam em até 10 minutos, mas na diretriz brasileira, 30 minutos. E você tem que ver se tem critério de reperfusão. Então, depois de 1 hora e meia, você vai reavaliar, 60 a 90 minutos. Houve redução do supra em pelo menos 50% e melhora da dor. Se aconteceu isso, teve critérios de reperfusão. Em quem eu não posso usar o fibrinolítico, contraindicação absoluta, basicamente é quem tem risco de sangrar, principalmente na cabeça, no sistema nervoso central. Então, AVCH prévio não pode, se já sangrou a cabeça não pode, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, se o paciente tem uma má formação artério-venosa, uma neoplasia ou um dano no sistema nervoso central, não pode utilizar, porque ele tem risco de sangrar. Se ele tem dissecção aguda de aorta, não posso usar de jeito nenhum. Se o paciente tem algum tipo de sangramento ativo, com exceção de menstruação. Então, essas são as contraindicações absolutas. Isso você tem que saber. Se tiver isso aqui, não pode dar fibrinolítico. E existe um ritmo de reperfusão que é o RIVA, ritmo idioventricular acelerado. É uma arritmia de reperfusão. Se eu der um fibrinolítico e depois aparecer isso aqui no monitor, é um ritmo com QRS largo, mas ele não está taquicárdico, não está acima de 100, seria taquicardia ventricular, e ele não está o normal do ritmo ventricular, que é uma frequência baixa, como a gente vê no BAVT. Por isso que o nome é ritmo idioventricular acelerado. Está mais acelerado que o normal, mas não é uma taquicardia. Geralmente a frequência vai estar em torno de 70, 80, com QRS largo. Não precisa dar choque, cardioversão, não precisa dar antiarrítmico. É só esperar que isso vai passar, porque isso é uma arritmia de reperfusão. Já agora vamos falar da angioplastia. Falamos da trombólise. A angioplastia tem alguns conceitos. A angioplastia primária é aquela que vai para a angioplastia sem ter feito o trombolítico antes. É o ideal de se fazer no infarto com supra se você tem os tempos de transferência pequenos, abaixo daqueles patamares. A angioplastia de resgate é aquela em que eu fiz o fibrinolítico e não teve os critérios de reperfusão. Aqueles 2 critérios de reperfusão, redução do supra e melhora da dor. E a estratégia farmacoinvasiva é aquela em que eu faço o trombolítico, houve melhora, e aí eu vou para o cateterismo em 2 a 24 horas após o trombolítico. Eu não vou esperar muito tempo para ir para o cateterismo. Essa é a estratégia farmacoinvasiva. Existe uma estratégia que é chamada de angioplastia facilitada. Eu trombolizo e já mando para o cateterismo imediatamente, logo após. Essa estratégia não é boa, aumenta risco de sangramento. Então, se você tem possibilidade de mandar rapidamente para o cateterismo, para a angioplastia, mande sem usar o fibrinolítico. A estratégia facilitada não tem benefício
aumenta sangramento. Quando eu faço angioplastia, o ideal é o acesso radial, porque o femoral tem maior risco de sangramento. Além disso, o stent farmacológico é melhor, ele tem substância, ele é revestido por substâncias que inibem a proliferação do endotélio, diminui o risco de reesternose a médio e longo prazo. Então, use o acesso radial e, de preferência, um stent farmacológico. Quais são as drogas que eu vou usar se o paciente vai para fibrinólise? Então, vou usar trombolítico? Tem algumas exceções, aí, algumas diferenças. Se eu vou usar fibrinolítico, eu só posso usar clopidogrel. Eu não posso usar ticagrelor nem prasugrel. O ataque é de 300, né? Eu vou usar 600 se for para angioplastia primária. Se for o fibrinolítico, é dose de 300. E o que é que eu tenho que tomar cuidado aqui? Se é idoso, acima de 75 anos, não tem ataque. Outro detalhe, enoxaparina. Eu vou fazer uma dose EV, que geralmente eu não faço em outros cenários. Então, vai para trombolítico, dose EV de enoxaparina de 30 e depois eu vou fazer, depois de alguns minutos, a dose subcutânea, mas eu não faço essa dose EV se ele tiver acima de 75 anos. Então, existe um cenário na síndrome coronariana que eu não faço ataque do clopidogrel. Um único cenário, se é uma trombólise e o paciente tem mais de 75 anos. Só nessa situação não faz ataque. Em todas as outras situações, se for para angioplastia ou se é um infarto sem supra, eu vou utilizar o ataque do clopidogrel. Cuidado, não confunda isso. Se tem 80 anos e é infarto sem supra, eu dou o ataque de clopidogrel, porque no infarto sem supra eu não uso trombolítico. Então, cuidado para não confundir esses conceitos. Essa é a única situação em que não tem ataque do clopidogrel. Então, resumindo, se eu tenho um infarto com supra e o tempo é menor que 90 no serviço de hemodinâmica para fazer angioplastia, ou menor que 120, considerando uma transferência, né, um serviço que não tem hemodinâmica, se esses tempos são menores, ele vai para angioplastia primária. Agora, se esse tempo de transferência é maior, eu vou usar fazer trombólise, e aí de preferência alteplase ou tenecteplase, e vou avaliar em 60 a 90 minutos se teve critério de reperfusão. Se ele teve critério de reperfusão, ótimo, ele pode ir para o cateterismo em 2 a 24 horas. Se ele não teve critério de reperfusão, ele tem que imediatamente ir para uma angioplastia de resgate. Esse é o tratamento de reperfusão ideal. Lembre desses tempos, que eles são importantes, e as situações específicas da trombólise em relação às medicações.